Boa noite a todos, que Deus ilumine a sua vida poderosamente. Estamos em direto de Guarapuava para toda a região. E você, meu amigo e minha amiga, que tem sofrido na sua vida econômica, eu quero fazer um chamado especial para todos os empreendedores, empresários, comerciantes da cidade de Guarapuava e da região que está sofrendo com esse problema. De repente, você tem nome de empresário, mas tem vivido um momento difícil. Você, de repente, é um comerciante, mas as coisas para você não estão indo nada bem. Mas eu vou falar mais a respeito no decorrer dessa programação. Mas antes eu quero que você envie a sua mensagem de texto. Você que está assim, no fundo do poço, você está desesperado. Você, de repente, está atolado em dívidas, você está com problemas econômicos gravíssimos e você não sabe como resolver essa situação. Eu vou mostrar durante essa programação testemunhos de pessoas, relatos de pessoas que venceram através da fé todas as segundas-feiras na prosperidade com Deus. Mas antes, eu quero abrir a nossa central de atendimento. Você pode enviar sua mensagem de texto aí pelo nome que aparece, o número que aparece na sua tela, e você pode enviar também o seu nome para a oração. Você pode enviar o seu pedido de oração, porque daqui a pouco nós realizaremos uma oração em seu favor, tá certo? Então eu quero já de início mostrar para você relatos, testemunhos de pessoas que estão vindo na prosperidade com Deus. E a sua vida tem mudado. Pessoas endividadas, pessoas falidas, que eram falidas, pessoas que eram desempregadas, pessoas que estavam na falência e hoje a sua vida está totalmente transformada. Acompanhe aí esses relatos, esses testemunhos, essas provas de que Deus, o Deus da prosperidade, ele tem manifestado o poder dele toda segunda-feira aqui em Guarapuava. Seu nome? Eliana. Qual foi a vitória depois que fiz aliança com Deus? Como é que era antes, como é que está agora? Então, bispo, antes eu já vendi bala no farol, já vendi quadros de porta em porta, já vendi trufas, trabalhei em algumas empresas. E depois da aliança com Deus, Deus tem me dado uma direção. Então, eu investi num curso de cabeleireira, comecei a fazer meu curso. Aí eu comecei num quintal de casa, atendendo as minhas clientes, lavava os cabelos delas no tanque. E Deus foi me dando condições, eu abri meu salão, Deus foi honrando, foi me dando condição. Hoje eu abri um outro salão maior do que o primeiro que eu abri, e Deus está só honrando, graças a Deus. Quer dizer que lavava o cabelo das clientes no tanque, no quintal? Sim, senhor. Começou então pequenininha. Sim, senhor. Era até um pouco constrangedor, né? Mas não desisti, não. E o salão agora está dando certo? Sim, senhor. Para a honra e glória de Deus. Deus abençoe, que venham mais vitórias. Seu nome? Marileide. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? A muralha caiu. Eu tinha uma dívida impagável. Tipo assim, quem sabe, quem deve sabe, né? O celular toca das 8 da manhã às 8 da noite. Se emociona porque foram momentos difíceis? Foi. Quer dizer que Deus te honrou, saiu das dívidas? Paguei as dívidas, limpei meu nome e as portas de emprego se abriu. Deus abençoe. Seu nome? Silvana. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Silvana? Eu fiz o pacto pela minha filha também, né? Eu também estava passando por uma situação difícil, mas eu fiz mais por ela, porque ela tem 2 bebês e ela não conseguia arrumar emprego porque as empresas não queriam ela. Então, eu vim fazer o pacto por ela, por ver o desespero dela de não estar conseguindo arrumar um trabalho. Então, quando eu cheguei aqui, eu determinei. Falei para ela, você abre um jejum aí, porque ela é de outra denominação, e eu abro um jejum aqui. Vamos usar a fé juntas. Aí ela abriu um jejum lá e eu abri um jejum aqui. Nós entregamos às 18 horas o jejum. E ela entrou numa empresa que ela não esperava. Ela falou assim que a empresa é magnífica. Ela nunca trabalhou numa empresa maravilhosa como essa. Deus honrou. Ela começou a trabalhar hoje. Deus abençoe. Seu nome?
Silvia. Minha mãe é membro muito antiga da igreja. E eu sempre fui aquele crente meio barro, meio tijolo. Eu sempre vim, porque ela mandava. E depois que eu virei mãe, que eu tive 2 filhos, né? Depois que eu virei mãe, eu comecei a ver com outros olhos a fé, a maturidade da minha mãe. E eu sempre vi ela passar por umas guerras que eu fiquei olhando e falei, Jesus, eu já teria metido o pé. Porque, né? Aí tudo foi caminhando. Só que de um tempo para cá, e antes de tudo isso, eu estava procurando resolver alguns problemas. Sabe quando na pandemia a gente comeu muito mal, a gente viveu muito mal. Comer muito mal é comer arroz com ovo, coisa assim. A gente estava criando pena de tanto frango que a gente come, tanto ovo. Era horrível. E num tempo de 5 semanas para cá, eu estou tendo uma experiência com Deus diferente. Hoje eu vim aqui não para falar só da parte financeira. Deus me abençoou com dinheiro. Não é nem com dinheiro, porque eu abri minha loja. Tem 5 semanas... Isso aqui é a chave da minha loja. Eu vim aqui no Brás, que eu comprei umas canetas, coloquei numa caixa e saí vender. Eu abri a porta do meu carro, onde eu estava. Colocava as canetas lá, colocava caderno e saía vender. O meu irmão era aqui, eu chegava para ele e falava, Fê, eu não estou conseguindo. Ele virava para mim e falava, você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo, você tem que conhecer a Deus. E eu ficava falava, gente, Espírito Santo não paga a conta. Espírito Santo ele não vai descer aqui porque o cara da luz vai cortar a minha luz. Espírito Santo não vai vir aqui. Seu desespero era tão grande que você valorizava mais o material, Claro. e não conseguia entender o valor do Espírito Santo. Exatamente. Então, eu comia a unha. Olha o tamanho da minha unha que é hoje. Minha unha cresceu. Quem come unha entende o que eu estou falando. É besta falar isso? É. Mas eu comia dentro de mim. Sabe quando você fica nervosa, que você fica assim, ó? Dentro da igreja eu comia, é de angústia. Então, Deus deu para mim não só a minha loja, que eu pedi para Deus que eu quero ser instrumento da obra dele. Porque a coisa mais importante que a gente tem aqui hoje não é a gente estar aqui, a gente pagar uma conta. É bom. Mas a coisa mais importante é a gente deitar no nosso travesseiro com o coração em paz, sabendo que Deus vai cuidar da gente. E Deus tem cuidado de mim. Deus deu minha loja. Tem 5 segunda-feira que eu estou vindo. E eu não imaginei que eu ia ter. Eu passei numa loja, vi um ponto e falei, é esse ponto. Deus falou para mim, é esse ponto. Falei, beleza. Passei lá, perguntei o valor, falei, vixe. Aí Deus falou, manda esse valor. Mandei. Aí a moça da imobiliária me ligou e falou, ele não aceitou. Ele aceitou menos. Eu fiquei assim, ó, todo mundo. Mas ele não aceitou uma proposta uma semana antes da sua, R$1.000 a mais. Ela falou assim, o ponto é teu. Eu falei, é meu, daqui. Peguei a chave e fui lá limpar. Limpamos, Deus está me honrando. Hoje eu tenho um estoque de R$120 mil. Eu não paguei meu estoque ainda, porque o que eu trabalho, eu vou começar a pagar em janeiro. Então, Deus está abrindo porta para mim, onde não tem nem parede. Eu nem imaginava que ia acontecer algumas coisas comigo. Deus está me dando umas ideias, e hoje eu não sou mais aquela sonhadora, aquela iludida, que é aquela crente iludida, né? Sabe aquelas crentes que têm ideia faraônica e nunca consegue realizar. Hoje a minha ideia tem fundamento. Isso é só o começo, vai arrebentar. Deus abençoe. Então você acompanhou aí esses relatos, e o Deus da Bíblia ele quer mudar a tua situação também. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua situação, se ela é difícil, é impossível. O nosso Deus, ele é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. O nosso Deus, ele é especialista em tirar pessoas que estão na rua, estão mendigando, estão passando problemas, estão vivendo um momento difícil. De repente você já pensou até besteira em tirar a sua própria vida por causa do problema econômico. Mas não faça isso. Eu chamo você para o desafio de estar ainda hoje, ainda dá tempo. Daqui a pouco, 7h30, começa em ponto a nossa reunião, a nossa palestra. E nós vamos hoje dar a quarta volta para a derrubada das muralhas. Quem são as muralhas no dia de hoje? É a dívida, é o desemprego, é a falência, é o problema econômico, é aquele contrato que você quer tanto fechar e não fecha, é aquela venda que você quer fazer que vai dar um salto na sua vida e você não está conseguindo, é aquela causa na justiça que você está há muito tempo lutando, mas ela ainda não saiu. Então eu quero que você venha lutar com Deus. Nós vamos lutar com Deus e o nosso Deus vai à frente. E essa batalha com certeza será vencida. Como essas pessoas venceram também? Acompanhe mais relatos, mais testemunhos de pessoas
que estão vencendo através da fé na prosperidade com Deus. Seu nome? César. Qual foi a vitória depois da aliança, César? Eu cheguei aqui, bispo, como a maioria das pessoas chegam, né? Eu sou funcionário público do governo do estado de São Paulo e estava com uma dívida muito alta no banco, aproximadamente uns 40 mil, e sou engenheiro de formação. E abri minha empresa no dia 2 de fevereiro, e uma vizinha minha, que o irmão dela vinha aqui na campanha, ele deve estar aqui no meio aqui, me convidou, falou, por que você não vai lá? Na campanha de segunda-feira, lá da Prosperidade com Deus. O meu irmão vai lá, não falta serviço na marcenaria dele. Eu vim. Comecei a fazer os primeiros votos e não aconteceu da noite para o dia. Algumas coisas foram apertando, eu fui me endividando cada vez mais. Para resumir, quando foi agora em setembro, na última semana de setembro, nesse decorrer todo eu fui visitando vários clientes, mas não fechava contrato nenhum. Aí, quando foi agora na última semana de setembro, escancarou as portas, assim. Para o senhor ter uma ideia, eu estava em Santos hoje de manhã, fechando um contrato. Também não dormia, ficava de cabeça quente, porque a gente tem filho pequeno, a gente não quer ficar na escassez. Eu estava numa escassez tremenda. Abriu tudo. Abriu tudo, bispo. Isso é só o começo, mais vitórias virão. Deus abençoe. Seu nome? Meu nome é Eric. Qual foi a vitória depois da aliança, Eric? A vitória é que hoje, graças a Deus, está tudo abençoado, mas nem sempre foi assim. Eu, recentemente casado, 2 filhos pequenos, e passava um sofrimento total. Dependia de amigos, dependia de familiares, dependia de vizinhos. Não tinha mais a quem pedir. Pedia dinheiro para todo mundo. Todo mundo que chegava perto de mim, por conta do problema que eu estava passando, eu pedia dinheiro. Por isso que quando a pessoa está mal economicamente, todo mundo quer se afastar, porque sabe que a pessoa vai pedir, né? Te viam, já pensavam logo, lá vem ele. Ele vai pedir. Mas teve um momento que eu fiquei com vergonha até de pedir para as pessoas. E aí eu caí nas mãos do agiota. Eu, conversando com o agiota, expliquei minha situação, ele falou, poxa, eu vou te ajudar. Aí eu falei, agora um alívio, tem alguém que eu posso confiar. E aí eu comecei a ficar na dependência daquele agiota. Então eu já contava, dia 5 eu vou pegar o agiota, vou pagar a conta, dia 20 eu pego o outro dinheiro, pago o agiota e pego mais um pouco. Comecei a me enrolar. Teve meses de eu não ter nem os juros para poder pagar ele. Nesse meio tempo eu tinha comprado um carro dele, financiado. E teve um tempo de eu ter que devolver o carro que eu tinha comprado dele, já tinha pago mais da metade, devolvi para ele para poder pagar a dívida. Nisso eu trabalhava à noite, trabalhava como segurança, e tudo dando errado. Então eu falei assim, o problema é o trabalho. Eu vou arrumar mais um trabalho, porque eu trabalho pouco. Então eu comecei a trabalhar de dia, comecei a trabalhar à noite. Meus filhos cresceram, e eu não vi o crescimento do meu filho, da minha filha. Isso distante, longe da minha família, mas as dívidas cada vez mais. Então, pegava um dinheirinho na mão, era para pagar a dívida, pagar a agiota, e ainda faltava para as contas básicas. Então, eu mudei de um trabalho para o outro, sempre lutando com as forças do meu braço. Até um dado momento que eu comecei a trabalhar com uma pessoa próxima, e eu falei, agora essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa tem uma condição financeira melhor, vai ver o meu sofrimento, além de eu estar trabalhando para ela, ela vai me ajudar. Foi quando essa pessoa, na primeira oportunidade, eu emprestei o carro que estava na minha responsabilidade, emprestei para um amigo de trabalho. Então já estava cheio de problema, e aí eu procurei mais um. O rapaz bateu o carro. Estava pesado mesmo. Demos PT no carro. Então o carro que eu tinha na garagem, eu tinha comprado um outro carro já, um carro no valor de R$3.000, tinha comprado um outro carro para o uso da minha família. Eu tive que dar esse segundo carro para a empresa. Então, eu perdi o primeiro carro para o agiota, o segundo para pagar um pouco da dívida da empresa, e não parou por aí. Foi só ladeira abaixo, bispo. Então, eu saí dessa área toda, e eu comecei a trabalhar numa outra área, como cuidador. Então, eu comecei a trabalhar como cuidador numa casa de família, e aí começou tudo a dar certo. Comecei a pagar uma conta, comecei a pagar outra, comecei a pagar tudo certinho, direitinho. Só que aí chegou lá, num momento, eu trabalhando lá, e comecei a vir no pacto. Recebi a direção, falei, vou montar algo para mim, não quero ficar trabalhando. Então eu montei, mas ainda não estava fluindo. Montei um restaurante, um delivery, mas não estava fluindo, porque eu não queria ficar na dependência de Deus, eu queria ficar na dependência de alguém. Então eu falei, eu vou ter um comércio, mas também vou trabalhar CLT, porque se faltar aqui, eu tenho o outro lado. E aí acabei que não fiquei na dependência de Deus, não levei o pacto a sério, e
a pessoa que trabalhava comigo, ela olhou para mim, a minha patroa olhou para mim e falou assim: você acha que o seu restaurante vai dar certo? Todo mundo quebra, aí fora as coisas são difíceis. Ela olhou nos meus olhos e falou assim: você também vai quebrar. Na hora eu repreendi aquela palavra, porque eu já tinha uma direção. Foi quando eu firmei um pacto com Deus, eu tomei uma decisão. Falei: ô Deus, ou o Senhor me abençoa, ou acabou tudo aqui. E aí eu saí daquela empresa, pedi para ser mandado embora e falei: agora eu estou na dependência de Deus. Bispo, é muito forte, porque eu era formado desde 2019 na área de segurança do trabalho. Só que por conta dos medos e por ficar na dependência das pessoas, eu nunca consegui nada na área, como CLT, porque eu não tinha experiência. Então eu pedi para ser mandado embora e falei com Deus: ou o Senhor é comigo, ou daqui eu não sei mais o que fazer. Então eu fui atrás de empresas, atrás de pessoas para oferecer o meu trabalho. Foi quando de 3 meses para cá, eu fechei mais de 40 mil reais em contratos. Antes eu devia mais de 50 mil reais, isso só em dívidas na praça, fora no meu nome sujo, nome da minha esposa sujo, mais de 50 mil. E de 3 meses para cá, eu fechei mais de 40 mil reais em contrato. E hoje, mais cedo, eu recebi uma mensagem que tem mais uma obra para a gente trabalhar. Graças a Deus está faltando pessoas para a gente estar lá na obra. Graças a Deus, família abençoada, filho abençoado, minha esposa abençoada. Hoje nós temos o nosso delivery, temos também a empresa que eu faço a prestação de serviço, temos carro, temos moto. Hoje eu dei um carro para minha esposa que falava, eu preciso de um carro para levar as crianças para a escola. A gente foi lá, comprou um carro, dei um carro para ela. Hoje, graças a Deus, tudo abençoado, bispo. Em paz, sossegado. E o melhor, bispo, graças a Deus com o Espírito Santo, em paz. Em casa é uma paz. Deus abençoe. Então você acompanhou aí mais relatos, mais testemunhos. E o que dizer dessas pessoas? Será que essas pessoas também não choraram como você está chorando agora? Será que essas pessoas também não sofreram na pele o que você está sofrendo agora, meu amigo e minha amiga? Mas pense, qual o diferencial dessas pessoas? Elas são melhores que você? Não. Elas são mais inteligentes que você? Também não. Mas elas tomaram a atitude de estar no congresso, na prosperidade com Deus. Então quero chamar a sua atenção. Daqui a pouco nós realizaremos essa oração em seu favor. Ainda dá tempo de você estar aqui nessa segunda-feira lutando. Nós vamos dar uma volta para que essas muralhas elas sejam todas derrubadas. Que muralhas são essas? A dívida, os problemas, as situações adversas que você tem vivido na sua vida. Inclusive, eu quero agora que você acompanhe essa chamada. E em seguida, mais um testemunho da prosperidade com Deus. De pessoas que têm vivido dias difíceis, porém, através da fé, essas pessoas têm alcançado, têm superado todas as dificuldades. Acompanhe essa chamada, em seguida, mais um testemunho da prosperidade com Deus. Em tempos de instabilidade econômica, milhões de brasileiros estão sendo engolidos pelo ciclo da inadimplência. Hoje, aproximadamente 72 milhões de pessoas enfrentam dívidas que parecem impossíveis de superar. E você faz parte desse grupo? As estatísticas são alarmantes, porém há uma solução em meio a esse caos. E os relatos a seguir comprovam que uma aliança com Deus é o poder capaz de reverter essa situação e derrubar todas as muralhas. Nome sujo na praça, com mais de 100 mil em dívidas, obedecendo ao altar, hoje eu tenho o melhor dessa terra. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. No meu casamento, na minha vida financeira, hoje não me falta nada. Adquiri uma dívida de mais de 300 mil reais. Hoje tem meus carros, a gente tem 2 lojas hoje, né? Eu e minha esposa. Temos uma família abençoada. Saí na clínica com uma dívida de mais de 100 mil reais. E hoje, graças a Deus, para quem morava num quarto 3x4, hoje nós moramos numa casa aproximadamente de 400 metros quadrados. Hoje nós temos caminhão, carro da empresa, temos funcionários. Você também pode dar um fim a essa luta e se libertar das dívidas. Qual o seu nome? Marcos. Seu? Luciene. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança, como é que está hoje? Bispo, antes da aliança eu tinha um passado.
né? Eu cheguei aqui com uma bagagem muito pesada. E hoje eu tenho um testemunho, porque quando Deus ele entra, ele transforma tudo. Cheguei nordestina, desprezada pela minha família, expulsa de casa pela minha mãe, desesperada. Vim morar de favor na casa da minha irmã e aqui começou a minha história. Conheci o Senhor Jesus, ele transformou meu interior, mas ainda a minha mente não tinha sido transformada. A minha mente era de CLT. Meu sonho era me formar, entrar numa boa empresa, ter um bom salário e ali me aposentar. Só que a nossa vida não andava. Por mais que ele tinha a empresa dele, eu trabalhava registrado, a nossa vida não andava. Acho que o pior momento da nossa vida, que até hoje me comove quando eu falo, nós morávamos de aluguel e fomos despejados. Não tínhamos para onde ir. E fomos dormir em um colchão na sala do pai dele. Ali, quando eu deitei, eu falei, eu conheço um Deus tão grande, por que estamos passando por isso? Mas nós não tínhamos a visão do pacto. Nós fazíamos todas as correntes, menos o pacto. Ele falou, eu vou começar aí. Eu falei, a corrente não é para mim. Eu não tinha mente de empreendedora, eu não tinha uma visão grande. Para mim, o PAC não era para mim. Você não vinha segunda-feira por falta de visão. Aqui eu posso dizer que sua visão abriu. Não abriu, escancarou, bispo. De funcionária, eu coloquei em prática o sonho que eu sempre tinha, de me formar em Direito. Me formei, entrei numa excelente empresa. Tinha um salário, assim, muito bom. Só que Deus começou a me incomodar, porque quando Deus ele quer nos fazer grande, ele começa a incomodar. E eu não tinha mais paz naquela empresa. Eu ia trabalhar, mesmo ganhando bem, eu não tinha paz. Pedi demissão. Ele falou, mas por que você vai pedir demissão? Eu falei, porque eu quero colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Deus não tem limite. Então, eu não quero mais ter um limite sobre mim. Só que todo o começo, bispo, é muito difícil. Eu não posso chegar aqui e falar que foi fácil. Não foi fácil. Eu saí daquela empresa onde eu tinha estabilidade, comecei a advogar na sala da minha casa. Foi muito difícil. Depois dali, eu fui para uma sala muito pequenininha, onde eu dividi um escritório com outra colega. Deus começou a me incomodar para me sair dali também, porque o único sócio que Deus quer que a gente tenha é Ele. E aí eu falei, chegou a hora. Quando foi agora em abril, eu montei o meu escritório, junto com ele, com a empresa dele. Temos mais outros advogados que trabalham com a gente. Para o senhor ter ideia, em 6 meses, o que nós faturamos em 6 meses, eu não faturei em 3 anos desse outro escritório que nós estávamos. Deus ele tem feito coisas extraordinárias. Mês passado, eu fiz um voto, um desafio. Eu fechei uma parceria com mais 3 escritórios, onde estou prestando assessoria jurídica na área da Previdência. Fechei mais um escritório, uma parceria com outro escritório para fazer a parte criminal, que era a única área do nosso escritório que não tínhamos atuação. E já fechamos contrato nessas áreas também. Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Hoje, a nossa vida, eu posso falar que ela é completa. Não só a questão financeira. É ótimo ter dinheiro, é muito bom. Mas o principal, paz, que eu não tinha. Eu não conseguia dormir à noite, eu me sentia a menor de todos, e Deus ele transformou, mudou por completo. E Ele também, bispo. Mudou tudo. Mudou tudo, bispo. Aqui a nossa mente muda, né? E eu percebi de um tempo para cá que o maior problema das pessoas não é nem a dificuldade de estar aqui, mas é de colocar em prática lá fora o que ela aprende aqui. Perder o medo lá fora. O medo vem para todo mundo. Mas se ela tem a fé dela focada nesse Deus vivo, então, ainda que tenha dificuldades, mas vai acontecer. Nós temos exemplos disso. Ela não falou, mas a gente já passou fome, sabe? Mesmo na igreja, mesmo lutando, mesmo sendo fiel a Deus, a gente chegar, olhar a geladeira, não tem nada. A gente passar mais de semana, às vezes só com arroz, e às vezes quando não tinha. Às vezes não tinha nada, essa que é a realidade.
Mas Deus ele foi mudando a situação. A gente insistiu, a gente perseverou. Então Deus ele transformou essa situação. Não está ainda como Ele quer, não é verdade? Porque tem mais. Quer mais. A gente quer muito, mas Ele quer muito mais. Mas o mais importante é Ele na nossa vida. Deus abençoe. E você acompanhou aí mais testemunhos. Agora, eu quero mostrar a nossa Universal, aqui em Guarapuava, que ela localiza-se aqui no centro, bem no centro da nossa cidade, na Rua Padre Chagas, como o endereço que aparece aí na sua tela. E a produção pode colocar imagens da nossa catedral agora. Você acompanha aí essas imagens e é aí que você vai mudar a tua situação. Uma dessas poltronas, ela espera por você nessa segunda-feira. E qualquer outro dia da semana, mas especial nessa segunda-feira. E nós vamos lutar por você, meu amigo e minha amiga. Não importa o seu credo religioso, não importa quem é você, não importa, não tenha vergonha, não tenha medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar de você. Venha lutar, porque quem está a sofrer é você. Quem está sofrendo é você. Quem está passando esse problema é você. E você que vai sair dele, na dependência somente de Deus. De repente você já pediu ajuda a familiares, ninguém te ajudou, a amigos também não te ajudaram, você já bateu em várias portas, ninguém pôde te ajudar, o banco não pôde te ajudar, o agiota não pôde te ajudar, mas o nosso Deus, o meu Deus vai te ajudar, tá certo? Então nessa segunda-feira ainda dá tempo de você estar conosco. Nós vamos agora uma vinheta e vamos determinar a bênção na sua vida, vamos determinar que a sua vida seja totalmente transformada, mudada, você que enviou o seu pedido, você que preparou o seu copo com água. Logo após essa chamada, logo após essa vinheta, nós vamos determinar que Deus ele venha se manifestar na sua vida. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoa agora, meu Pai, essas pessoas que acompanharam essa programação. Pessoas essas que estão passando os seus piores problemas econômicos. Mas o Senhor pode mudar tudo isso. Nós vamos derrubar essas muralhas, meu Pai, nessa segunda-feira. E vamos determinar a bênção sobre a vida de cada uma delas. Assim eu entrego em tuas mãos empreendedores, empresários dessa cidade de Guarapuava e eu abençoo todos os comerciantes, todos os empresários e todas as pessoas que têm lutado, meu Pai, para ser vencedoras em todos os sentidos e principalmente ter uma vida com Deus, ter uma vida de santidade, que o Senhor venha sobre elas com teu Espírito. E além de prosperar, meu Pai, principalmente salva as almas de cada uma delas. Pois assim eu determino e entrego nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E consagra essa água. Quando essa pessoa beber desta água, ela seja livre. Em nome de Jesus. Amém. Beba da sua água e receba aí paz, receba força. Em nome de Jesus. Tá certo? A nossa programação chegou ao fim, mas está feito o convite. Ainda dá tempo de você estar conosco na nossa Universal aqui em Guarapuava. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.